Muito bem. A gente começa a falar agora de como é que se dá a oxidação daquele piruvato formado ao final da via glicolítica, da glicólise, né? Então, uma vez que a gente tem a redução do resíduo de glicose, tanto o resíduo de glicose que veio do esqueleto de glicogênio, tanto quanto aquele que veio do sangue, e a gente tem a conversão desse resíduo de glicose para piruvato, se a gente estiver falando de oxidação do substrato, oxidação do substrato completa, a gente está falando do seguinte caminho. Uma vez que o piruvato é formado, até aqui a gente tem então a glicólise acontecendo, né? Uma vez que o piruvato é formado, esse piruvato ele pode ser oxidado. Para que ele seja oxidado, a gente precisa que alguns eventos aconteçam e que algumas condições adequadas estejam presentes na célula. A primeira delas é a ativação de uma enzima importante que desidrogena o piruvato, chamada aqui piruvato desidrogenase. Ela desidrogena o piruvato, ou seja, retira o hidrogênio do piruvato, para a formação subsequente de um produto chamado acetil coenzima A, desde que, nesse processo de desidrogenação do piruvato, existam algumas condições adequadas, tais quais presença de coenzima A. Então, uma vez que o piruvato foi desidrogenado, na presença de coenzima A, há a formação, então, de acetilcoenzima A. Esse hidrogênio que foi retirado do piruvato, ele precisa continuar nessa cadeia de reações aqui e entrar junto com a acetil-CoA para dentro da mitocôndria, que está representada aqui nessa linha tracejada. Aqui a gente tem o meio intramitocondrial e o acetilcoenzima A precisa entrar para o meio intramitocondrial junto com algum carreador que tenha a capacidade de carrear, tenha a capacidade de aceitar aquele hidrogênio que foi retirado do piruvato. Nesse caso a gente está falando aqui da relação entre NAD reduzido e NAD oxidado. Dependendo do balanço entre NAD reduzido, NADH, e NAD oxidado, NADD+, é possível a doação desse hidrogênio para esse carreador de hidrogênio. No caso, a gente está falando aqui de NAD oxidado, que é capaz de receber um elétron na sua última camada de orbital, elétron esse que vai ser doado do hidrogênio que foi retirado do piruvato. Lembra que o problema todo dessa história de hidrogênio é que o hidrogênio é carregado com um elétron disponível na última camada de orbitais. E esse elétron disponível é que pode, entre outras coisas, causar prejuízo, né, lesionar, por exemplo, membrana celular. Então, para ele não ficar disponível, ele precisa de um aceitador. Nesse caso aqui, um aceitador de elétrons na última camada é o NAD oxidado, formando assim NAD reduzido, NADH. Então, uma vez que a enzima piruvato desidrogenase desidrogenou o piruvato na presença de coenzima A, formando acetilcoenzima A, se a gente tiver o primeiro aspecto necessário para a adequada oxidação do substrato, que é um adequado balanço entre NADH e NAD+, a gente chama isso aqui, isso aqui é chamado de estado redox. Então, na presença de um adequado estado redox para a aceitação desse hidrogênio que foi retirado do piruvato, o caminho desse acetilcoenzima A é a entrada na mitocôndria. Quem faz essa entrada da acetilcoenzima A para a mitocôndria é uma lançadeira proteica que leva o nome de malato aspartato. Então, através da formação de malato no meio extra e aspartato no meio intra, essa
esse substrato chamado acetilcoenzima A, derivado do piruvato, entra no meio intramitocondrial e segue a cadeia de reações para a oxidação completa do substrato. A primeira cadeia de reações se dá dentro do ácido, do ciclo do ácido cítrico, que é conhecido também como ciclo de Krebs, que é um ciclo que reúne diversas reações. A gente não entra em detalhes dentro do ciclo de Krebs, mesmo porque o ciclo é muito grande para a gente entrar em detalhes numa aula de fisiologia. O ciclo de Krebs envolve tantas reações, tem gente que conduz a vida acadêmica toda de pesquisa só para entender o ciclo de Krebs. Né? Tem gente que faz mestrado, doutorado, pós-doc e leva a carreira acadêmica inteira só para conhecer, para entender, muitas vezes vias específicas, não todas, é impossível conhecer todas, mas para entender vias específicas do ciclo de Krebs. De qualquer maneira, algumas atividades do ciclo de Krebs são importantes para nós que quer entender a atividade desse ciclo durante o exercício, que são atividades reguladas por duas enzimas-chave. E isso é importante no contexto do exercício, porque essas enzimas elas podem tanto limitar a função do ciclo de Krebs, aí eu estou falando de uma enzima chamada citocromo sintase citrato-sintase ou citrato-sintetase. Vocês podem encontrar escrito dessas duas diferentes formas, ou um outro intermediário do ciclo de Krebs que tem o potencial de limitar a atividade do ciclo de Krebs e, consequentemente, de limitar a produção de energia que é fornecida no ciclo de Krebs, que é o oxalocetato, que é um derivado do metabolismo de carboidrato. Esses dois compostos, especialmente essa enzima aqui, a citrato-sintase, eles são importantes para regular o funcionamento do ciclo de Krebs. Então, para vocês terem uma ideia, essa enzima aqui responde a treinamento aeróbio. Então, indivíduos que são treinados aerobiamente têm uma expressão e uma atividade enzimática maior dessa enzima aqui, que é uma importante reguladora do ciclo de Krebs. Tá? Então, uma vez que o substrato entrou no ciclo de Krebs, ele então segue, né, a cadeia de reações para sua oxidação completa, iniciando no ciclo de Krebs e continuando dentro do meio intramitocondrial por aquilo que a gente chama cadeia transportadora de elétrons, que nada mais é do que reações de doação e aceitação de elétrons fora do ciclo de Krebs, mas dentro da mitocôndria, que utilizam do oxigênio para a extração de energia. Então, essa cadeia transportadora de elétrons, em que se dá a doação e aceitação de elétrons a partir desse substrato inicial, utiliza então o oxigênio para a aceitação de elétrons e para ter como produto final, nessa aceitação de elétrons, a produção de energia. Uma enzima importante, que é reguladora dessa cadeia transportadora de elétrons, é a citocromo oxidase. Ela também é uma enzima que regula esse ciclo, essa cadeia de transporte de elétrons para aceitação de elétrons pelo oxigênio. E é uma enzima que responde, por exemplo, a treinamento aeróbio. Então, indivíduos que são treinados aerobiamente são indivíduos que têm maior concentração e atividade dessa enzima aqui. O final, então, né, quando a gente considera a oxidação completa do substrato, a gente está falando, então, da utilização de oxigênio para a recepção desses elétrons na cadeia transportadora de elétrons, com subsequente formação de ATP ao final da respiração mitocondrial, que no caso aqui do resíduo de glicose, a gente está falando da produção total de 38 moléculas de ATP,
Então, aquele resíduo de glicose que veio tanto do esqueleto do glicogênio quanto da glicose sanguínea, a oxidação completa dessa glicose fornece 38 moléculas de ATP, que não é o saldo, né? Porque o saldo a gente precisa levar em consideração se essa glicose veio do esqueleto de glicogênio e houve gasto de 1 ATP na atividade da PFK, que está no slide anterior, ou se veio da glicose do sangue, que envolveu o gasto de 1 ATP no aprisionamento dessa glicose para dentro da célula muscular, né, através da ação da exoquinase, além da perda do gasto de 1 ATP na atividade da PFK, na conversão de frutose 1 para frutose 1,6 bifosfato. Tá? Então, o saldo de ATP formado ao final da oxidação completa do substrato é de 36 a 37 moléculas de ATP, dependendo de onde veio esse resíduo de glicose. Tá certo? Isso aqui seria o cenário ideal para a produção de ATP via oxidativa, certo? Então, o piruvato, que é a formação, que é o final, que é na verdade o produto, né? O substrato produzido a partir da degradação da glicose na glicólise, esse piruvato, então, ele pode ser oxidado completamente, produzindo 38 moléculas de ATP ao final da respiração celular. Junto dessa produção de energia, né, na respiração celular, a gente tem, obviamente, como a gente está falando de respiração celular, a gente está falando então da utilização de oxigênio para a produção de energia, com subsequente formação de CO2 e água. Então, toda vez que a gente tem um processo de respiração celular, a gente está falando de consumir oxigênio para produzir energia e, subsequentemente, formar CO2 e água. A gente sabe que esse CO2 e água eles precisam ser eliminados, né? CO2 a gente sabe que é tóxico, o acúmulo de CO2 é tóxico para a célula, para o funcionamento celular, e a gente sabe que o organismo, né, a célula, tem como se livrar desse CO2. De que maneira? À medida que durante a atividade muscular a gente tem um aumento do consumo de oxigênio na mitocôndria para fazer parte da oxidação completa do substrato, aumentando assim a produção de CO2, esse aumento de CO2 produzido, ele consegue ser eliminado por difusão, né, por diferença de concentração. Durante o exercício, há um aumento da concentração de CO2 intracelular, fazendo com que haja mais CO2 intra do que CO2 extracelular. Esse aumento de CO2 intracelular, então, por difusão, passa para o meio extracelular, ou seja, para o sangue venoso, e o sangue venoso, então, se encarrega de levar esse CO2 produzido na célula muscular para as vias aéreas superiores, para que ele seja eliminado na respiração. A água produzida, ela também, a célula tem maneiras de se livrar dessa água que está sendo produzida, né? Durante o exercício a gente tem os diferentes mecanismos de termorregulação, e quando a gente está falando de água, a gente está falando especialmente do mecanismo de evaporação, né? Então, a via final, o caminho final da eliminação de água pode ser por algum mecanismo termorregulador, nesse caso estou falando de evaporação, mas também esse excesso de água produzido aqui na respiração celular, ele pode ser eliminado também na respiração, né? Vamos lembrar que o sistema respiratório ele também tem uma principal função, que é eliminar a água, né? Eu já estou dando pitadas aqui para vocês, porque a próxima aula a gente vai falar de trocas gasosas, né? Por exemplo, consumo de oxigênio. Quando a gente fala de consumo de oxigênio, por exemplo, teste para consumo máximo de oxigênio, o que está indicando aquele teste para consumo máximo de oxigênio? Teoricamente é isso aqui, é o consumo que teoricamente está acontecendo em nível celular. Então, professor, quem consome mais oxigênio, ele tem uma aptidão aeróbia maior, porque em última análise a gente está dizendo que tem mais oxigênio aqui disponível para ser utilizado para a oxidação completa do substrato. É exatamente isso. Mas tem outras coisas que a gente consegue ver com trocas gasosas, né? A gente consegue ver, por exemplo,
o quanto de oxigênio foi consumido e o quanto de CO2 foi produzido. Isso vai ser importante para quando a gente quiser entender qual substrato energético está sendo oxidado. Carboidrato, que é no caso que a gente está falando aqui, ou gordura, ou lipídio, que é o que a gente vai falar já já. Tá? Esse aqui seria o cenário ideal, né? Se a célula reunir as condições ideais para oxidar completamente aquele resíduo de glicose que veio do glicogênio ou veio da glicose sanguínea. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Por que nem sempre é possível? Porque muitas vezes a célula pode não ter as condições ideais de oxigênio disponível na mitocôndria, ou porque o estado redox pode não ser o ideal para a aceitação daquele elétron doado pelo hidrogênio, né? Ou então porque a intensidade do exercício é alta o suficiente para não dar tempo suficiente para que esse processo todo aconteça. Vamos lembrar, vamos combinar que todo esse processo de oxidação completa do substrato requer muito mais tempo do que simplesmente a gente reduzir glicose para piruvato, né? O número de reações que envolvem a glicólise, ou seja, a via glicolítica, é menor do que o número de reações necessárias para oxidar completamente o substrato até a formação de mais ATP. Se forma mais ATP na via aeróbia, se forma mais ATP, mas a gente precisa de mais condições e um tempo maior para que esse substrato seja oxidado completamente e formar ATP. Quando as condições não são adequadas para isso, ou quando o exercício é de alta intensidade e precisa garantir recintos de ATP para a manutenção do esforço de mais alta intensidade, é necessário que esse piruvato, que essa via glicolítica até a formação de piruvato seja mantida, e para que isso aconteça, o piruvato não pode acumular. Se o piruvato acumula aqui no citosol da célula, isso aqui é um importante sinalizador, né? Um importante feedback negativo para que a célula pare de degradar glicogênio. Porque pense bem, se tem piruvato acumulando no meio do citosol, a célula não tem por que ficar quebrando, degradando glicose, degradando substrato. Se tem piruvato aqui, piruvato é um substrato, para que vai continuar degradando mais substrato? Significa que esse piruvato não está sendo utilizado. Então, para garantir que um esforço de mais alta intensidade continue, esse piruvato não pode acumular, porque ele é um sinalizador negativo, de inibição da via glicolítica. Para que esse piruvato não acumule, das duas uma, ou ele entra para dentro da mitocôndria para ser oxidado, e a gente já falou aqui que isso demanda algumas condições, ou então ele precisa seguir outra via. Qual seria a outra via que esse piruvato pode seguir para garantir o funcionamento da via glicolítica, garantindo assim aquela geração de 4 ATPs aqui na via glicolítica, antes da oxidação do piruvato, e que esse piruvato seja eliminado, garantindo assim o fluxo da via glicolítica. Nesse caso, uma vez que o piruvato dá origem à formação de acetil-CoA, ao invés desse substrato acetilcoenzima A entrar na mitocôndria, ele pode ser convertido para lactato mais hidrogênio livre através da ação da enzima lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase, então, retira aquele hidrogênio que deveria ser doado no processo de formação de acetil-CoA com a participação de NADH, NAD+, ele retira o hidrogênio formando lactato e hidrogênio livre. E aqui está um primeiro problema, né? Por quê? Eu já falei para vocês em outras aulas que o lactato nem é o maior problema que a célula tem. O maior problema que a célula tem é a formação de hidrogênio livre. Por quê? Como eu falei para vocês nos slides anteriores, hidrogênio livre significa pH mais baixo, né? pH, vamos lembrar que é a concentração de hidrogênio em base logarítmica. Então, quanto mais hidrogênio livre, menor o pH. E o pH baixo, ele desativa algumas enzimas importantes da via glicolítica, que eu falei lá atrás. Glicogênio fosforilase e fosfofrutoquinase, que são enzimas marcadoras do fluxo glicolítico. Então, à medida que eu vou garantindo o fluxo glicolítico, eu vou liberando hidrogênio livre,
eu vou reduzindo o pH e eu vou inibindo a via. Então, se no primeiro momento essa válvula de escape aqui, na formação de lactato e hidrogênio livre, garante a via glicolítica por mais um tempo, lá na frente, à medida que vai havendo acúmulo de hidrogênio no citosol, esse hidrogênio acumulando, esse hidrogênio livre, lembra que o problema é o hidrogênio livre, por causa desse elétron aqui livre na última camada de orbital da molécula de hidrogênio. Esse hidrogênio livre vai reduzindo o pH, e se reduz o pH, começa a desativar enzimas importantes do metabolismo glicolítico. Tá? O lactato nem é tanto problema. Tá? O lactato não tem essa propriedade toda de causar estrago na regulação dessas enzimas importantes. E o lactato, acima de tudo, ele pode servir para provimento de energia. Porque o lactato, esse lactato que é formado em excesso no citosol da célula, ele pode fazer novamente esse caminho de volta para a formação de acetilcoenzima A e depois a oxidação completa do acetil-CoA dentro da mitocôndria. Para isso, obviamente, é necessário que a intensidade do exercício seja reduzida, né? Porque se a intensidade estiver alta, o que está acontecendo é a formação de lactato. Né? E se está formando lactato é porque o piruvato não está tendo tempo para formar acetilcoenzima A e esse acetil-CoA entra na mitocôndria para ser oxidado. Então, a primeira coisa, é necessário que reduza a intensidade do exercício, ou cesse o exercício, para que esse lactato seja reutilizado, oxidado dentro da própria célula muscular, ou então, durante o exercício, esse lactato pode dar origem à formação de nova glicose. Como? Esse lactato pode ser lançado por meio extracelular, ou seja, a corrente sanguínea, através de transportadores de lactato intramembranosos. Esses transportadores lançam lactato livre no sangue. Esse lactato ele atinge a corrente sanguínea, né, o fluxo sanguíneo sistêmico, e é levado até o fígado. Né? Quando o lactato é levado até o fígado, no fígado, deixa eu botar aqui, no fígado, esse lactato ele dá origem a glicose 6-fosfato e posteriormente glicose, pela ação de uma enzima hepática chamada fosfatase. Então esse lactato, uma vez no fígado, ele dá origem à produção de nova glicose através de um processo que a gente chama de gliconeogênese. E nesse caso aqui, pela participação do lactato, a gente chama isso de ciclo de Cori, que é o ciclo que é o ciclo lactato, glicose, lactato, lactato, glicose, lactato. Né? Então, durante o exercício, esse lactato que é produzido em excesso, ele pode, uma parte dele alcança a corrente sanguínea e pode dar origem à nova glicose. Essa é uma importante fonte de energia durante o exercício.